Queridos irmãos e amigos, a graça e a paz, nós vamos abordar agora a soberba, que faz parte ainda do primeiro pecado que Deus detesta: olhos orgulhosos. A soberba foi o primeiro pecado que aconteceu no mundo e foi lá no céu. A palavra de Deus diz lá em Isaías 14:14, preste bem atenção, isso se referindo a Lúcifer: subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Vou repetir: subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Quando Satanás, ou melhor, quando Lúcifer, lá no céu, pôs em seu coração essas coisas, foi quando o Senhor Deus precipitou-os para a terra e para os ares. Eles foram expulsos e ele levou um terço com ele. A palavra de Deus diz em Provérbios 16:18 que a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Vamos dar alguns exemplos de soberba. Nosso país está passando agora em relação à famosa Operação Lava Jato. Eram homens poderosos, associados a políticos poderosos, a funcionários públicos também poderosos. Todos eles eram, vamos dizer assim, bastante ricos, pelo menos os empresários. Políticos já tinham ganho também bastante dinheiro e funcionários públicos já tinham um salário decente. Mas a soberba deles era tão grande que eles pensavam que nunca seriam descobertos, nunca seriam expostos à execração pública, inclusive até serem condenados. É por isso que a palavra de Deus diz, que a soberba precede a queda. Eles se achavam inatingíveis. E cada dia, nós, através dos meios de comunicações, nós ficamos admirados a que ponto chegou. Como eles conseguiram quebrar a Petrobras, o BNDES, a Caixa Econômica, o Banco do Brasil, o Fundo de Pensões e tantas outras coisas. Tudo isto iludido pelo aquele que veio senão para roubar, matar e destruir, e que coloca esses pensamentos na mente das pessoas, achando que eles são os maiores, que são inatingíveis, que eles não têm que prestar contas de nada. Isso é um grande engano. A palavra de Deus em Provérbios 16:18 diz assim: melhor é o pouco com justiça do que a abundância de bens com injustiça. O que dizer, por exemplo, aquele grande navio Titanic, que serviu até para um grande filme que foi feito a respeito do Titanic. Ficaram juntos grandes empreiteiros, engenheiros da mais alta qualidade e pessoas ricas que resolveram investir naquele projeto de construir o maior navio, o maior transatlântico, que apresentava, vamos dizer assim, alto conforto. Era aquilo que existia, que chamamos hoje de top. E eles, inclusive, desenvolveram, os engenheiros que eram altamente qualificados, pela primeira vez eles construíram na parte baixa do navio compartimentos estanques, onde existiam bombas poderosas. Caso, por exemplo, o casco fosse atingido, aquele compartimento bloqueava para que o navio não se desequilibrasse e não fosse a fundo.
Então, finalmente, quando estava perto da inauguração, né, eles fizeram uma grande comemoração e alguém disse lá que nem Deus afundava aquele navio. Preste bem atenção, nem Deus afundava aquele navio. E realmente não foi Deus que afundou aquele navio. Mas quando eles disseram que nem Deus afundava aquele navio, aquelas pessoas abriram legalidade para o diabo afundar aquele navio caríssimo na primeira viagem, jamais nada, na primeira viagem. Foi o que aconteceu. Durante a viagem, o radiotelegrafista recebeu várias mensagens, o oficial que estava no meio de comunicação recebeu várias notificações, avisos de prudência, porque a rota que o navio estava seguindo, em frente dessa rota havia grandes icebergs, aquelas grandes pedras de gelo. Mas a soberba era tão grande que ele comunicava com o comandante do navio que estava jantando especialmente com os empresários que financiaram aquela obra, os grandes empresários que participaram também daquela obra, os engenheiros e assim por diante. E quando o oficial telegrafista avisava o comandante, ele dizia: olha, não se preocupe não precisa mudar de rota não, eu sei o que eu estou fazendo. Ele estava certo, né, de que nem o iceberg podia afundar aquele navio. E o resultado foi trágico, porque quando eles bateram naquele iceberg, foi um rombo enorme. Aqueles compartimentos estanques que eles estavam desenvolvendo pela primeira vez não foram suficientes para bloquear aquilo, e o resultado é que mais de 1.500 pessoas morreram naquela, aproximadamente isso, se eu não estiver enganado. Mas muitas pessoas morreram por causa da soberba. E para concluir, eu gostaria de falar também sobre a soberba de um grande cirurgião de trauma. Ele era altamente especializado, fez treinamento inclusive em campo de batalha, em alguns países que os Estados Unidos estavam participando de guerras, e ele ia para o campo de batalha para ver como é que se tratava traumas. Esse homem veio para o Brasil e ficou responsável pelo departamento de trauma de um grande hospital. E ele fazia questão de dar plantão nesse hospital. E um dia de sábado ele estava de plantão, o plantão dele terminaria às 19 horas. Ele chegou para a enfermeira-chefe lá do centro cirúrgico e disse: olha, a partir de agora, eram 18 horas, eu não estou para ninguém. E a enfermeira: para ninguém? Sim, eu não estou para ninguém. Mas se alguém da sua família ligar, eu já disse à senhora, eu não estou para ninguém. Ele estava muito cansado e ele foi dormir porque naquele dia a sua filha estava fazendo 15 anos de idade. Ele já tinha programado com a sua filha, com a sua esposa, era filha única, irem jantar no melhor restaurante lá de uma grande cidade do Brasil. E ele pegou no sono e dormiu. Quando foi às 19h30 ele se acordou e pegou o carro, foi embora. E no meio do caminho ele ligou os seus celulares que ele tinha desligado, quando viu várias mensagens, chamadas justamente da sua esposa. E quando ele liga para a sua esposa, aquela mulher atendeu chorando. E ele perguntou: meu amor, o que é que está acontecendo que você está chorando? Aí ela perguntou: onde é que você estava? Ele disse: meu amor, eu estava lá no hospital dando plantão. Você não sabe que eu dou plantão dia de sábado lá no hospital de trauma? E ela disse: você é um mentiroso. Amor, não estou mentindo, eu estava lá, tenho prova. Você é um mentiroso. Aí ela: o que foi que aconteceu? Aí ela disse: a nossa filha sofreu um acidente de carro grave, politraumatizada, chegou aí no hospital. Nós pedimos para que você viesse para operar, você é o melhor cirurgião de trauma. E você não estava no hospital.
e seu colega que não era tão capacitado, não teve condições de estancar sangramento no fígado, no baço e em artérias importantes. Você é um mentiroso. Meus queridos, a palavra de Deus diz que a mentira precede a queda. Aquele cirurgião que só tinha filha única, no dia do seu aniversário de 15 anos, ela morreu porque seu pai, que era o maior cirurgião de trauma, mentiu. Os mentirosos não herdarão o reino dos céus, eles ficarão fora. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardando seu coração e sua mente em Cristo Jesus. O nosso site é www.antoniopintojr.com.br. Essa ministração pode ser acessada através desse site e também através do YouTube.